Aí que eu escrevi há pouco um texto no UOL sobre essa história da prisão do Bolsonaro agora que ele está na Papudinha. Né? Ah, mas isso tem importância? Isso tem importância porque tem a ver com a cultura política. Tem muita coisa acontecendo no Brasil também na área política. Né? Ah, tem o Banco Master, tem essa coisa acontecendo na área política, nós vamos falar de tudo aqui. Né? Até porque a Michelle fez uma carta gigantesca de quem é uma militante política, e eu não estou censurando por isso não, as pessoas têm o direito de fazer política, mas elas precisam escolher também o que elas querem, né? E nós vamos tratar disso aqui. O meu texto é o seguinte, quem está pedindo a domiciliar para o Bolsonaro, quer mesmo domiciliar? Olha as coisas que eles estão dizendo, né? A Michelle... Sim, veja, eu não estou duvidando do amor de ninguém. Quem sou eu? Falar, não, você não ama o seu marido. Eu apenas vejo as coisas como elas são na sua complexidade. Né? Ela é uma militante política. E ela falou com o Moraes. O portal Metrópolis, né, que tem sempre uma coleção bem impressionante de furos, né? Ela chegou a falar com o Alexandre. Falou com o Gilmar. Não, eu não estou censurando por isso. Eu quero saber quais são os argumentos. Vamos lá, vai. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro conversou com o ministro Alexandre de Moraes horas antes da decisão que levou Jair Bolsonaro à Papudinha. A informação é do portal Metrópolis. E a conversa de Michelle Moraes foi intermediada pelo vice-presidente da Câmara, Altineu Cortes, que é do PL também do Rio de Janeiro. O encontro aconteceu no período da manhã no gabinete do ministro. Na reunião, Michelle fez um apelo para que Bolsonaro fosse transferido da Superintendência da Polícia Federal para a prisão domiciliar. Moraes, porém, não atendeu a esse pedido e enviou o ex-presidente para Papudinha, no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. E ela já tinha falado, vamos lembrar aqui, só para dar a informação completa, ela também tinha conversado com o Gilmar Mendes, não foi intermediação do Temer, não sei o quê, mas ela tinha falado com o Gilmar Mendes. Vai lá. Também tinha procurado o decano da corte para abordar justamente a situação de Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama teria dito ao magistrado que está vivendo um drama particular em razão da situação do marido. Michelle vinha buscando sensibilizar diversos ministros da corte para que eles falassem com o relator Alexandre de Moraes. Como falamos ontem, quem também procurou ministros do Supremo nos últimos dias foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para defender a prisão domiciliar para Bolsonaro. Tarcísio conversou com o próprio Moraes, com Gilmar Mendes e outros 2 integrantes da corte. Vamos lá. Est modus in rebus, vale bene, que o vale bene, leitor de Horácio no original, traduz agora. Há uma medida nas coisas. Há uma medida nas coisas. Eu, Reinaldo, me oponho a que Bolsonaro tenha prisão domiciliar? Não. Eu acho que ele está bem doente. E eu acho que ele precisa de cuidado permanente. Quem vivia dizendo até outro dia que não era assim, eram seus aliados e familiares. Como é que alguém que não poderia nem mesmo se virar sozinho na cama enfrentaria uma campanha eleitoral? Porque, afinal de contas, não era a elegibilidade de Bolsonaro que eles pediam? Não era Bolsonaro chamado candidato natural? Não era isso que eles diziam? Eu nunca duvidei de nada sobre a saúde do Bolsonaro. Teve gente duvidando até da facada, acho uma burrice isso. Uma tolice. Primeiro, falso, houve. Né? A situação de saúde dele é bastante delicada. Quem fazia praça dos seus superpoderes de saúde, porque foi atleta, era ele próprio. Eu não. Eu acho que bem ele não está. Agora, o fato é
nós sabemos, por tudo que nós já informamos aqui, e que é fato, que ele está hoje preso na melhor cela que já houve na história do Brasil. Na verdade, é um flat. Todos os serviços. Atendimento médico 24 horas, odontológico, psicológico, tudo que ele precisar ele vai ter ali, com acesso livre a qualquer hora do dia, da noite dos seus médicos pessoais, banho de sol livre a hora que ele quiser. Nunca ninguém ficou preso nessa situação. Ele está com mais cuidados do que se ele estivesse na casa dele. Quando ele fez aquela besteira lá com a tornozeleira eletrônica, que ele teria tido um surto, ele na prática estava sozinho. Não estava sozinho em casa, mas a filha estava dormindo, madrugada, ou quase compreensível que sim, mas um auxiliar que estaria com ele também dormindo. Considerando o número de funcionários a que ele tem direito como ex-presidente, né? É estranho, a Michelle não estava, e não a estou censurando, ela está fazendo política, ela é uma política. Então agora ele está realmente com atendimento permanente, o que na casa ele não tem, nem teria como ter. Posto isso, mas então você seria contra? Não, não. A questão é saber por que é que essa gente está pedindo a domiciliar para ele. Então vai o Carlos, ataca o Alexandre de Moraes e diz que é 2026 que pode mudar a história do pai dele. Vai o senador Rogério Marinho, né, e diz que tratamos isso aqui ontem, que o Bolsonaro está preso em condições que nenhum traficante no Brasil teria, que é mentira. As prisões brasileiras são masmorras, né? E que o Bolsonaro está preso por um crime impossível. Então, quando vem essa conversa, o que essa gente quer, na verdade, é transformar a prisão domiciliar num juízo absolutório, num juízo de absolvição. Olha, tá vendo? Tanto ele não fez nada que ele está em prisão domiciliar. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro, que o Alexandre não concedeu a domiciliar por causa disso. Eu estou dizendo que eles insistem nessa questão porque, enfim, se quer reiterar esse troço da inocência de Bolsonaro, sabendo que por aí a coisa não prospera. Então, se o problema é de saúde, todas as reivindicações, rigorosamente todas, estão atendidas. Todas. A televisão lá, a televisão não sei o quê, isso não é um problema de saúde. TV comum lá ele tem. Então todas as questões de saúde estão atendidas com sobras. Grade na cama, e isso aqui não é trocadilho. Tudo. O que pediu, levou. Não, mas não é isso. Eu pergunto, será que, de fato, não é a hipocrisia que está contando aí? No fim das contas, é bom que ele fique lá porque ele vira um ativo eleitoral? O mártir? Quem realmente quer convencer a justiça? Aí a justiça, esquece o Alexandre, quem quer convencer a justiça de que aquelas condições de prisão são inadequadas, embora, insisto, ele tenha mais condições ali, tem de parar de usar a questão da prisão como se fosse revisão judicial. E aí eu falo para o Bolsonaro, cuidado então com toda essa gente que te ama assim, que o ama assim, que o admira. Porque está sendo um pouco usado.
Né? Eu ilustrei meu texto no UOL com uma mão assim, que abraça toda amiga e que na verdade é uma serpente. Eu insisto, se você fosse votar, você falaria, pode ser domiciliar? Eu diria, pode. Primeiro, a casa não pode virar comitê político. E nem isso pode ser confundido com um juízo absolutório. Mas eles querem fazer isso. Eles querem fazer isso. E aí a Michele critica a ida do Bolsonaro para Papudinha e escreve uma carta gigantesca, né? Cheia de alusões religiosas o tempo todo, aparentemente apelando ao juízo superior de Deus e etc. Mas, na verdade, quando faz isso, demoniza a justiça e transforma o Bolsonaro num herói político também. E ele não é um herói político. Ele não foi condenado por ser um herói político. Num dado momento da carta, ele escreve o seguinte: foi com entrega, sofrimento e dor que ele governou. Olha, dona Michele, não duvido do seu amor, do seu zelo, do seu desvelo, dos seus cuidados. Mas que sofrimento e que dor? Qual? Quando é que a gente viu Bolsonaro sofrer? O momento da facada, antes, certamente. Agora, como governante, a senhora acha que o comportamento dele durante a pandemia foi de quem passou por sofrimento e dor? Ao, como ela diz, cuidar do nosso povo? Eu farei tudo e darei a minha vida pelo meu marido, porque ele entregou a vida dele pelos brasileiros e pelo Brasil. E aqui ecoa o próprio Cristo, que na mítica cristã deu a sua vida para nos salvar. O Michele, ele é tão Messias em relação àquele Messias como você é Reinaldo em relação a esse Reinaldo. Ele só tem o nome de Messias. E você tem o sobrenome Reinaldo, mas são coisas muito diferentes. Para o bem e para o mal, para cada lado, hein? Menos o Cristo, claro. Ele não é o Messias. Ele não deu a sua vida para nos salvar. Para nos salvar de quê? Os mais de 600 mil mortos da pandemia, e eu não estou dizendo que ele responda pelos mais de 600 mil mortos, mas quantos confiaram na cloroquina, na ivermectina, no pode se juntar que não tem problema nenhum, que é isso mesmo? Isso é uma carta política. Isso é uma carta política. Isso não é uma carta de uma mulher extremosa, ou, como se diz no universo de vocês, de uma esposa extremosa. Sou esposa, sou mãe, sou mulher, carrego a dor da minha filha, a dor do meu marido e a dor de todos que o amam. A minha própria dor eu preciso conter para conseguir continuar de pé, porque eu preciso resistir, preciso ser uma coluna, uma intercessora para ajudar o meu marido a suportar os sofrimentos em cada um desses dias. Então, ele visto como um mártir, e ela também como alguém que está sendo martirizado. Então não é. Então vamos lá, você faz um encontro, se encontra com o Moraes, se encontra com o Gilmar, interlocutores atuam para esse encontro.
Ou o Tineu Cortes, no caso, deputados, senadores que chegaram a falar com o Gilmar, não foi o Temer. Tentando, então. Aí não sai a domiciliar, sai uma carta como essa, que é a carta de alguém que é uma liderança política. E dona Michele, eu não estou censurando por isso, hein? Não estou censurando por isso. Ah, não, deveria ser só esposa extremosa sem fazer política. Faça política. Acho até, e eu sempre falo tudo, acho até que a senhora foi sacaneada pelos seus enteados. E também pelo seu galego de olhos azuis, né? Porque ele não falou para a senhora que iria escolher o filho no dia seguinte, quando a senhora era competitiva eleitoralmente. Né? Então a senhora tem todo o direito de fazer política. E eu tenho a obrigação de apontar e de chamar de política a sua carta. E o Alexandre de Moraes tem o dever de considerar que se está diante de uma equação política. Porque em nenhum momento vocês reconhecem que o Jair Bolsonaro está tendo um atendimento pleno e permanente das suas necessidades. Em nenhum momento. Se ele precisar se levantar para ir ao banheiro, por exemplo, e eventualmente tiver tontura, ele tem como chamar pessoas que possam auxiliá-lo. Como se faz num hospital, aliás. Não é? Ele tem quem possa auxiliá-lo. Permanentemente. Mais do que na sua casa. E ainda assim eu defenderia a domiciliar. Agora, eu não posso defender a domiciliar com coisas assim. Aqueles que também amam e defendem o meu amor, o nosso líder. Confiem nele, confiem em mim, confiem em Deus. De novo. Ah, Michele não deveria falar isso. Fale o que quiser. Mas é preciso apontar o que está em curso. Né? Para que as coisas não se confundam. Para que flauta soe como flauta e cítara soe como cítara. Né? Como está na Bíblia. Senão o povo de Deus se confunde. E a defesa dele, claro, insiste na domiciliar e pode insistir o quanto quiser. Não estou... Defesa tem que defender. É o papel da defesa. Eu só estou explicando que estão transformando isso numa questão política. Como sempre. Então faça o seguinte, retirem desse horizonte, e eu não estou falando aí o Alexandre muda, falta de atendimento ele tem, atendimento pleno ele tem. Tirem do horizonte o vamos pedir a domiciliar porque assim nós o chamaríamos de pessoa absolvida, se concentrando na questão de saúde, aí vamos ver, não sei. Não sei. Agora, enquanto vocês fizerem isso com a devida vênia, vira o discurso da hipocrisia. Aí, assim, há muitos, não estou dizendo, dona Michele, que seja o seu caso, mas há muitos pedindo a prisão domiciliar na certeza de que não será concedida e de que, assim, o Bolsonaro vira um ativo eleitoral mais efetivo. Né? Lembrando o que disse lá Rochefoucauld sobre a hipocrisia. É o tributo que o vício paga à virtude. Momento cultural.
E como é que foi a noite na Papudinha? Vai. Trazer os detalhes. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a primeira noite preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, dentro do complexo penitenciário da Papuda. O ex-presidente teve episódios de soluço e, segundo a Folha, até hoje pela manhã, Bolsonaro não havia apresentado queixas. O ministro Alexandre de Moraes ordenou, além da transferência, que Bolsonaro seja submetido a novos exames com a junta médica oficial, composta por médicos da PF, para avaliação do quadro clínico. Na sequência, Moraes vai decidir se mantém o ex-presidente na Papudinha ou determina a transferência para um hospital penitenciário. Não vai ser por falta de atenção. Vocês me desculpem, falta de atenção ele teve quando estava na casa dele. Né? Lembrando que a Papudinha ali, ele não conversou com mais ninguém, né? A Papudinha é onde estão também o Anderson Torres e o Silvinei Vasquez, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Né? Recebeu visita religiosa? Recebeu visita religiosa, vai. O bispo Robson Rodovalho, que foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a prestar assistência religiosa a Jair Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente tem de fortalecer a mente e entender que o momento que vive é passageiro. Em declaração à Folha, o líder religioso da igreja Sara Nossa Terra disse: ele tem de levantar os olhos para além deste momento, tudo passa. Nelson Mandela ficou 27 anos preso. A sugestão de que o pastor fosse designado para visitar Bolsonaro veio de sua relação com o ex-presidente e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O religioso disse também que a prioridade neste momento é evitar que o estado depressivo de Bolsonaro afete a condição de saúde de forma geral. Ele falou o seguinte: uma pessoa deprimida pode somatizar essa condição em outras enfermidades. A vida é mais do que momentos de crise ou euforia. Ele tem de se fortalecer, se equilibrar. Bom, eu espero que essas palavras, estou falando sinceramente, eu espero que essas palavras, que o Bolsonaro entenda essas palavras e consiga se fortalecer. Situação fácil? Obviamente não é. Obviamente não é. Houve políticos antes dele que ficaram presos também. E tiveram ali a devida temperança para suportar as coisas. Hã? Pega o exemplo do presidente Lula. Aliás, o Bolsonaro muitas vezes ele cola na figura do Lula, né, em muitos aspectos. Tá aí. Eu não vou pedir para ele telefonar para o Lula e assim, ou pedir para o Lula visitá-lo e dizer: ô Bolsonaro, sabe o que você tem de fazer? Não. Mas o presidente ficou 580 dias na cadeia. E emendo. Condenado sem prova. Enquanto estava lá, perdeu um irmão e um neto. Não conseguiu ir ao velório do irmão. Foi ao velório do neto e apanhou dos bolsonaristas. Inclusive do Eduardo, que defendia que ele ficasse em presídio comum. E ficou numa cela, no Paraná, com muito menos condições do que tem Bolsonaro agora. Poucas, sei lá, não tenho o número, mas acho que em algum momento a gente consegue algo parecido. Mas eu calculo que casa tão boa como esse flat em que o Bolsonaro está agora é coisa de 60%, 70% dos brasileiros não tem. Entende? Correspondente a uma área de 2 quartos, com lavanderia, etc. E tal. E esse atendimento permanente. Quem é que tem isso? Agora, o Lula lá, né? Pareceu campanha, né? O Lula lá na cadeia, sei lá, ficou pensando em sair, recorreu à justiça, foi o caminho. Não atacou ele pessoalmente, claro, os petistas criticaram, mas os tribunais que o condenaram, fez a luta política, fez a luta jurídica.
Agora aqui não, o que se faz é demonizar a justiça para que, demonizando a justiça, se tente inverter um resultado. Eu poderia dizer o seguinte, Valibene, é uma estratégia errada essa. Se o objetivo é tirar Bolsonaro da cadeia, sei lá o quê, é uma estratégia errada. Agora eu me pergunto, será erro ou será cálculo? Muitas vezes parece cálculo. Agora, essas palavras de temperança, força e não sei o quê, eu acho que ele tem que buscar isso mesmo. É o caminho. Né? E o Alexandre foi à USP ontem e teve um momento ali que os bolsonaristas estão tratando como um grande desrespeito. Enfim, o que foi que aconteceu, vai? O ministro Alexandre de Moraes participou ontem à noite de uma colação de grau da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Em tom descontraído, Moraes afirmou: acho que hoje eu já fiz o que tinha que fazer. A brincadeira foi feita horas depois de o ministro determinar a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro, e esse comentário arrancou risos e aplausos da plateia. A gente vai acompanhar esse momento. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Só verifiquem para mim, a circunstância aqui não está muito clara, e na matéria que eu li, acho que é isso mesmo, confirmem. Não eram só formandos de direito que estavam nesse evento, havia outros também. Outras pessoas discursaram, me parece, muitos foram além do tempo, e aí ele falou, e basicamente ele estava falando, ele falando para os de direito, e aí ele disse que quase que recorreu a seu papel de juiz, Valibene, a sugestão é essa, para interromper a fala dos outros, meio brincando, porque tem esse mito de que ele é autoritário e não sei o quê, ou então aqueles que acham que não é mito, bom, aí avaliem, eu não acho. E aí ele fala que ele quase interrompeu o discurso de outros, que ele pretendia não se exceder, né? Aí ele falou, mas eu já fiz hoje o que eu tinha de fazer. E aí, olha que grande agressão e não sei o quê. Né? Acho que foi um momento de bom humor ali, que, enfim. Né? A gente sabe também, eu só quero lembrar desde sempre, né, que na arquitetura golpista, ele era uma potencial vítima. Ele estava marcado para morrer. E aí, também precisa ter um pouquinho de humor, né? Que o próprio Bolsonaro usou com ele uma vez na audiência, dizendo eu convidaria para ser meu vice e tal. Né? Acho que está nesse contexto. Verifiquem só se foi mais ou menos assim como eu estou falando mesmo, se a minha memória não está falhando. Ele citou a duração dos discursos, mas não tem esse trecho em vídeo. E sobre os estudantes, os portais afirmam que são estudantes de direito da USP, mas talvez não só os da graduação. A ver, mas enfim, de qualquer modo, outros falaram antes, e ele parece que eram 3 minutos, falaram muito mais, enfim.